Olá, paz e bem, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês também esteja tudo bem. Se vocês estão gostando daquilo que eu trago, e coloco no YouTube, vai lá, dê seu like, compartilhe e faça com que essa mensagem possa chegar a mais e mais pessoas que precisam de ajuda. Beleza? Bom, hoje eu venho trazer e dar continuidade às 10 teses da pessoa humana, onde Viktor Frankl ele discorre a respeito daquilo que ele compreende sobre o ser humano. E eu falei sobre a primeira e a segunda e agora vou trazer para vocês a terceira e quarta teses da pessoa humana. Ou seja, o ser humano é irrepetível e o ser humano é espiritual. Sobre a primeira, ser irrepetível, o ser humano ele tem um caráter de exclusividade. Ele é insubstituível. Aí nós olhamos para a parte biológica e psíquica, no ambiente de trabalho, principalmente, e falamos assim, olha, a pessoa ali ela é totalmente substituível. Inclusive podemos encontrar alguém melhor que ela para fazer o que ela faz. E se ficarmos e pararmos nisso, de fato entendemos que isso tem realmente alguma relevância. Mas o que eu venho dizer e que Viktor Frankl, sobretudo, nos traz é que o ser humano ele é insubstituível porque não é o que se faz e nem a forma que se faz no sentido de se conhecer mais ou não, mas como faz. E esse como traz essa questão de ser insubstituível porque ninguém faz como o Javert faz. Ninguém faz como a Maria faz, como o José faz. Isso vai muito ao encontro daquilo que realmente a pessoa entende como sentido, como propósito e acaba provavelmente alinhando áreas da sua vida porque quer responder ao chamado dessa forma autotranscendente, ser responsável no seu chamado, ser livre para encontrar esse propósito. Então o ser humano, nesse sentido de ser irrepetível, ele não consegue ser igual a ninguém. Não tem como. É como se realmente, aqui eu vou falar da autotranscendência, do suprassentido. Então, como se Deus nos fizéssemos, colocasse a forma ali, nos moldasse e jogasse fora e pronto. Nós somos irrepetíveis. Nós somos insubstituíveis. Tá certo? E na quarta tese, onde eu venho trazer para vocês hoje, é a parte do ser humano ser espiritual. Então, quando nós entendemos que o ser humano, por exemplo, não adoece em sua dimensão espiritual, a logoterapia ela quer dizer que o ser humano, na sua parte de espírito, aquela porção na alma humana, onde está o espírito, onde é aquela parte de Deus, que cabe a Deus, essa fração, ela não adoece. A alma, existem doenças da alma? Sim. Existem doenças somáticas, psíquicas, biológicas? Sim. Tudo isso adoece? Sim. Mas na dimensão espiritual, no que diz nessa fração espírito, não. E é baseado nisso que Viktor Frankl vai falar que o ser humano só existe a partir desta dimensão. Que ele pode ser sempre aquele que decide o que quer. Que ele realmente faz a diferença nesse sentido de existir. E que as outras coisas realmente adoecem, as outras partes do ser humano adoecem. E que muitas vezes ele precisa pedir, isso está na parte onde ele fala do antagonismo psiconoético, uma força de resistência do espírito para lutar contra uma força, da onde vem puxando e vem trazendo, vem adoecendo as outras dimensões. Então ele faz com que o ser humano, nessa força de resistência, peça para essa fração do espírito, para que ele realmente consiga ter a força necessária, a coragem necessária, as virtudes necessárias para lutar contra os pecados, contra a doença, contra tudo aquilo que está lhe acometendo. Tá bom? Então, o ser humano é espiritual. O ser humano é aquele que, como o Viktor vai falar em uma outra citação, é aquele que tem duas vidas. A factual e aquela realmente facultativa. A factual é a dimensão psico e biológica. E a facultativa é aquela dimensão espiritual.
E ele vai dizer que a facultativa dá sentido à factual. Ou seja, só existimos porque existe essa dimensão espiritual, essa fração do espírito que nos faz decidir, né? E muitas vezes pedindo essa força de resistência do espírito, decidir e tomar decisões assertivas, decisões duradouras, decisões que vão nos levar realmente sempre à frente, tá certo? Então, gostaria de colocar essas duas teses a mais, ou seja, completamos 4 teses, para que nós começamos a entender e caminhar que o ser realmente é essa pessoa indivisa. Ele é único, ele é irrepetível e ele é espiritual. Não podemos amputar a espiritualidade, essa dimensão espiritual do ser humano. Nós não somos só uma máquina de resposta. Existe sim a leitura das situações, existe sim toda uma busca de compreender o mundo, o outro, a nós mesmos, e que isso fica de certa forma registrado e que isso nós podemos perpetuar. Então o autoconhecimento é importantíssimo, mas também precisamos entender que nos conhecendo, nos tratando, independente da enfermidade, se da alma, psíquica, somática, biológica, nós conseguimos tomar decisões. A partir do momento que nós nos abrirmos a essa força de resistência do espírito e nos conhecermos minimamente, mas nos entregarmos sem resistência. Tá certo? Que Deus abençoe, que vocês possam aproveitar um pouquinho mais dessas duas teses, né, desse tema agora desse vídeo, para poder refletir e fazer boas reflexões acerca disso e de outras coisas que podem se relacionar com isso, tá certo? Deus abençoe a todos, só por hoje funciona. Valeu, tchau, tchau.